Amados irmãos, muito boa noite. Hoje é segunda-feira, 6 de abril, e este é o nosso momento de fé e de esperança. Durante esta semana, nós estaremos falando sobre a ressurreição de Cristo Jesus, preparando os nossos corações para a celebração da Páscoa. Nós vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor Deus que nos abençoe nessa noite. Oremos. Pai, graças nós te damos pelo privilégio que temos, ó Deus, de ouvir a Tua palavra por esses meios que o Senhor tem proporcionado ao Teu povo. Te louvamos, ó Deus, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela esperança que temos e a salvação em Cristo Jesus que repousa em nosso peito. Oramos, ó Deus, em favor daqueles que estão doentes, daqueles, ó Pai, que estão acamados e internados. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha restaurar a saúde de cada um deles. Lembramos também, ó Pai, dos familiares que choram também angustiados e aflitos, ó Deus, nesse momento. Ó Pai de amor, conforta, derrama o Teu bálsamo no coração de cada um deles. Oramos, ó Deus, pelas nossas autoridades políticas. Pedimos, ó Pai, que o Senhor dê a eles coesão de ideias, harmonia no pensamento, para que possam conduzir o nosso país a uma direção certa. Oramos, ó Deus, pelos necessitados, pelos órfãos, pelas viúvas, ó Pai, aqueles que estão desamparados. Senhor, pedimos, guarda a cada um destes. Protege também, ó Pai, os nossos idosos. Que o Senhor, ó Deus, possa preservar a saúde de cada um deles. Oramos, ó Deus, em favor da Tua igreja. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha sustentar os Teus servos, cuidar, ó Deus, dos Teus pastores e missionários, a fim de que estes, ó Deus, possam continuar propagando o Teu Evangelho. Nós oramos, ó Pai, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito, certos também de que o Senhor há de ouvir a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, antes de ouvirmos a palavra de Deus, cantemos o hino 273 do Inário Presbiteriano, Memórias da Ressurreição. Hoje nos lembramos da ressurreição que assegura ao crente plena redenção. Ao terceiro dia, qual nos prometeu, o Salvador rompeu. Sejas tu louvado, Redentor Jesus, vencedor da morte, o Salvador Jesus transformou as trevas em gloriosa luz, e as primícias fez-se na ressurreição dos fiéis que um dia ressuscitarão. Sejas tu louvado, ó grande vencedor. Teu amor foi tanto pelo pecador, que por nós sofreste a punição e a dor, mas ressuscitado
de perdão e paz. Sejas tu louvado, ó forte mediador. Sumo sacerdote, santo intercessor, hoje te aclamamos, Rei e Salvador, para sempre vives na celeste luz. Homem, Deus, ilustre, ó Redentor Jesus, sejas tu louvado eternamente. Amém. Amados irmãos, eu quero convidá-los nessa noite para que abramos a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do versículo de 1 ao versículo número 4. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo de número 4. Nós faremos a leitura e a exposição desse texto da palavra do Senhor. A palavra do Senhor assim nos diz: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Por que eu e você podemos crer na ressurreição de Cristo? E por que nós devemos crer na ressurreição de Cristo? É de suma importância que nós entendamos que o fundamento da nossa fé está justamente sobre esta verdade histórica. Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos. Ele venceu a morte. Todos os demais líderes religiosos estão mortos. Os seus restos mortais se encontram em suas sepulturas. Mas o cristianismo é a religião do túmulo vazio. O nosso Redentor, ele vive, ele ressuscitou dentre os mortos. E porque Cristo ressuscitou, nós temos esperança. Porque Cristo ressuscitou, o cristianismo tem sentido e significado. Nós queremos falar nessa semana sobre esta importante doutrina, tendo em vista que no domingo, se o Senhor assim permitir, celebraremos a ressurreição de nosso Redentor. Eu quero, à luz desse texto, apresentar a vocês 3 verdades sublimes sobre o porquê nós devemos crer na ressurreição de Cristo Jesus. Em primeiro lugar, eu e você devemos crer na ressurreição de Cristo Jesus, porque a nossa salvação consiste em crermos nessa verdade. Vejam vocês o versículo 1 e o versículo de número 2, a palavra do Senhor assim nos diz: Irmão, venho vos lembrar o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. Portanto, eu e você precisamos entender que a nossa salvação, a vida eterna, ela consiste na convicção, na certeza dessa mensagem, que Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos. E não somente isso, amados irmãos, eu e você devemos perseverar firmes nessa verdade. O cristianismo não é uma religião que busca novidades, mas o cristianismo consiste em nós perseverarmos na tradição, no ensino que nos foram confiados pelos apóstolos. Um dos atributos da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é a sua apostolicidade. Ou seja, nós cremos na tradição dos apóstolos, naquilo que eles deixaram registrados para nós nas Escrituras Sagradas. Paulo, Pedro,
João, foram homens chamados por Cristo Jesus. E Cristo Jesus confiou a estes homens a mensagem do Evangelho. Portanto, eu e você devemos perseverar nessa palavra, guardarmos esta palavra. Temos plena convicção de que Cristo Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. É essa fé, é essa esperança que nos traz a certeza da vida eterna. A segunda lição que nós aprendemos à luz desse texto é que o Evangelho tem que ser preservado e ele não pode ser adulterado, modificado. Chama a sua atenção para o versículo de número 2, quando o apóstolo Paulo diz: se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei. Amados irmãos, eu quero fazer nessa noite um alerta solene. Chamo a sua atenção no sentido de que nós temos a responsabilidade de preservarmos a palavra de Deus, conservarmos a palavra em sua íntegra. Muito cuidado com aqueles que modificam a palavra de Deus, que trazem novas inserções à palavra do Senhor, ou que até mesmo retiram o conteúdo do Evangelho em suas pregações. É lamentável vermos a ausência de ensinos sobre o pecado, sobre o arrependimento, sobre mudança de vida nos púlpitos evangélicos hoje. O evangelho consiste em arrependimento, em confissão de pecados, em mudança de vida. Nós precisamos, amados irmãos, conservarmos a palavra do Senhor assim como ela foi entregue a nós, sem adulterarmos essa palavra, porque quando modificamos esta, corremos o sério risco de caminharmos para a condenação. O apóstolo Paulo aqui, ele é enfático. Vós sereis salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei. A mensagem do Evangelho, ela é simples. Consiste na gloriosa verdade que Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos. A mensagem do Evangelho não precisa de acréscimos. Não precisa de elementos que venham a atrair a atenção do homem. Aqueles que foram eleitos por Deus, os escolhidos em Cristo Jesus, eles hão de crer na mensagem do Evangelho, na sua simplicidade, na sua pureza. Nós não precisamos nos preocupar em fazer com que a mensagem do Evangelho se torne atraente aos ouvidos dos homens pós-modernos. Antes, eu e você precisamos ter a plena convicção que a palavra de Deus ela é suficiente e eficiente para a salvação daqueles que, pela fé, creem no Evangelho. Portanto, preservemos a palavra do Senhor, sem adulterá-la, sem modificá-la, sem retirar dela a sua essência, a sua mensagem principal. E em terceiro e último lugar, nós precisamos entender que a mensagem que salva, a mensagem do Evangelho, ela está alicerçada sobre 3 pilares. Vejam vocês o versículo 3 e o versículo 4 também. A palavra do Senhor assim nos diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Paulo faz questão de mostrar aqui aos seus leitores que ele havia conservado na íntegra a mensagem que ele havia recebido e aprendido do próprio Cristo Jesus. Paulo, como apóstolo, chamado pelo próprio Senhor Jesus, recebeu do próprio Senhor Jesus as instruções quanto ao Evangelho. E nessas instruções, nessas orientações, Paulo nos mostra aqui no texto 3 verdades essenciais que sustentam a mensagem gloriosa do Evangelho que traz a vida eterna ao homem. O primeiro pilar é que Cristo ele morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados. É importante que nós afirmemos que Cristo não morreu para trazer prosperidade, riqueza e sucesso para o homem.
O propósito da encarnação de Cristo, o propósito da morte de Cristo, foi justamente a nossa salvação, a nossa redenção. Nós fomos libertos da condenação do pecado. Foram os nossos pecados que levaram Cristo à crucificação. Foram os nossos pecados que mataram o nosso Redentor. Portanto, é importante que eu e você entendamos que o Evangelho consiste em crermos que Cristo morreu, sofreu pelos nossos pecados. Em segundo lugar, a mensagem do Evangelho consiste em afirmarmos que Cristo ele foi sepultado. Ele não era um fantasma, ele não era um espectro, como afirmavam os gnósticos na antiguidade, mas ele era 100% homem e 100% Deus. E ele foi sepultado, o seu corpo foi colocado num túmulo, e ali Cristo ficou por 3 dias, ressuscitando de forma gloriosa ao terceiro dia para a nossa salvação. A mensagem gloriosa do Evangelho consiste em afirmar que Cristo ele foi sepultado. E a terceira verdade que Paulo nos mostra à luz desse texto é afirmarmos que ao terceiro dia Cristo ele ressuscitou. Esta não foi uma lenda criada pelos judeus, não foi um produto da fantasia dos discípulos de Jesus. É um fato histórico, é um fato comprovado. Nós temos os registros das autoridades romanas, nós temos o depoimento de pessoas que viram Cristo Jesus após a sua ressurreição. E diante desse fato, o cristianismo se distingue de todas as demais religiões por servir a um Senhor que vive, que reina de forma gloriosa e que um dia voltará para buscar a sua igreja. Nós, nessa noite, vimos em que consiste a mensagem do Evangelho e o que nós devemos fazer diante dessa mensagem. Devemos crer na mensagem do Evangelho de todo o nosso coração, mantendo firme a nossa fé naquilo que nós recebemos por tradição dos apóstolos. Vimos também que não devemos, em hipótese nenhuma, modificar, alterar ou tirar parte das Escrituras, sabendo que tal infâmia poderá levar o homem à condenação eterna. E vimos os 3 pilares básicos do Evangelho de Cristo Jesus, da mensagem salvadora. Cristo morreu pelos nossos pecados na cruz. Ele foi sepultado em segundo lugar. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. Guardemos firmes a nossa fé. Preservemos a nossa esperança. Amanhã, se o Senhor Deus permitir, continuaremos a exposição do capítulo 15, tratando sobre esse importante assunto durante toda a semana. Por que Cristo ressuscitou? Por que a doutrina da ressurreição é tão importante? E qual é o verdadeiro sentido e significado da Páscoa para o cristão? Deus te abençoe. Te vejo amanhã, a partir das 19h30. Um forte abraço do seu pastor, uma ótima noite, que a boa mão do Senhor continue a cuidar de você.